Boa noite. Sejam muito bem-vindos à Igreja Red, que alegria para nós receber cada um de vocês nessa noite. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens chamada Pingos nos Is. E por que esse tema? Nosso desejo por meio dessa série de mensagens é deixar o rasinho. Nós temos vivido no meio de uma geração superficial, uma geração que não se aprofunda em nada, uma geração que não conhece, uma geração que não reflete, uma geração que vive no rasinho. E nessa série nós queremos convidar você a ir mais fundo em temas essenciais da nossa fé cristã. Nós vamos falar sobre temas importantes, temas relevantes, temas urgentes, temas atuais, temas de certa forma também polêmicos. E nós vamos olhar para a palavra e buscar na palavra de Deus entendimento, colocando os pingos nos is e compreendendo de fato assuntos que nós precisamos compreender, que fazem parte da nossa realidade, da nossa identidade como cristãos. E o primeiro tema que eu gostaria de convidá-lo a pensar nessa noite é esse: o que é igreja? O que é igreja? Porque hoje nós temos muitas igrejas por aí. Igrejas com estilos diferentes, igrejas com cores de parede diferentes, igrejas com tamanhos diferentes, igrejas inclusive com discursos diferentes. E nós então levantamos a questão importante: o que é igreja? E sabe, há 2000 anos atrás, foi Jesus quem começou esse negócio chamado igreja. A igreja é um plano, a igreja é um sonho de Jesus. Jesus disse em Mateus 16:18, eu vou construir, eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, a igreja não é ideia de homens, a igreja é um movimento iniciado, idealizado por Jesus, feito com pessoas. Jesus disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra, sobre a tua vida, eu vou edificar essa minha igreja. Por quê? Porque Pedro era um dos líderes dos apóstolos, a primeira pregação foi a de Pedro, e por meio da pregação de Pedro, que milhares de pessoas se converteram, e assim começou a igreja de Jerusalém. E Jesus disse: e nem as portas do inferno prevalecerão sobre a minha igreja. Nem as portas do Hades. Ou seja, a igreja é um movimento vitorioso, a igreja é um movimento imparável. Então foi Jesus quem iniciou a igreja. E se nós queremos entender o que é a igreja, nós precisamos olhar para aquela primeira igreja do Novo Testamento há 2000 anos atrás e ver se de fato, se aquilo que temos vivido hoje, 2000 anos depois, corresponde, está alinhado com o que significa ser igreja. Afinal de contas, hoje, existem ideias, existem conceitos populares equivocados. Por exemplo, muitas pessoas entendem a igreja como prédio. Pessoas que acreditam que a igreja é um lugar bonito, um prédio bonito, onde as pessoas se reúnem aos domingos. Mas a verdade é que a igreja não se resume a 4 paredes. Jesus disse que ia construir a igreja dele com pedras vivas. Tem pessoas que veem a igreja como um evento. Para alguns, igreja é só um culto. Uma experiência de 1 ou 2 horas por semana, onde se canta, onde se ouve uma mensagem impactante, há um espetáculo musical e depois a nossa vida volta ao normal. Mas será que essa é a visão bíblica a respeito de igreja? Tem pessoas que veem a igreja como um clube social. Vem a igreja como um grupo de amigos, um ambiente agradável para conexões e networking. Mas Jesus não morreu apenas para criar um clube de relacionamentos. Outras pessoas ainda veem a igreja como um serviço religioso. Pessoas que acham que a igreja é um lugar onde se consome espiritualidade. Nós vamos para o shopping para consumir
comida e bens materiais, e muitas pessoas transferiram essa mentalidade do consumo para dentro da igreja. Então eu vou para a igreja para me alimentar espiritualmente. Você chega, recebe uma oração, você recebe uma palavra e você vai embora. Muitas igrejas se tornaram balcões de prestação de serviços. E nós vamos à igreja achando que a igreja é uma espécie de self-service. E eu vou me servir daquilo que me agrada, daquilo que me satisfaz. Outras pessoas ainda veem a igreja como uma espécie de tradição familiar. Para muitas pessoas, ir à igreja é simplesmente algo que a família sempre fez. É uma rotina herdada dos pais. Mas será que a igreja existe apenas para manter uma tradição e uma rotina herdada da nossa família? Então, o que significa ser igreja? E é pensando sobre isso, buscando uma resposta, que eu quero convidar você a olhar essa primeira igreja. A primeira igreja da história é a igreja de Jerusalém, que nasceu a partir da pregação do apóstolo Pedro. Ali milhares de pessoas se converteram. A Bíblia diz que são 3.000 pessoas que se converteram. Alguns estudiosos dizem que quando a Bíblia diz 3.000 pessoas, ela se referia a homens, aos chefes de família, ou seja, significa que poderia haver ali 5, 6, 8 mil pessoas, contando com mulheres, com crianças. É uma igreja que já nasce grande. Aquelas pessoas foram batizadas e assim começou a primeira igreja da história. Uma igreja maravilhosa. Uma igreja que viveu um tempo, um momento muito especial. Uma igreja grande, que já começou grande. É interessante que muitas pessoas têm preconceito com igrejas grandes. E as primeiras igrejas do Novo Testamento, algumas delas eram igrejas grandes, igrejas gigantescas. Olha só que especial, porque essa é uma igreja. Ano passado nós falamos sobre essa igreja aqui na Rede, buscando nos alinhar com aquilo que Deus fez naquela igreja. Nós falamos sobre uma igreja irresistível. 4 marcas de uma igreja irresistível: centralidade da palavra, relacionamentos significativos, amor que serve, e nós falamos sobre uma igreja que depende do poder do Senhor. Depende do poder de Deus, porque a Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles tinham tudo em comum, eles se dedicavam ao partir do pão e às orações. 4 marcas dessa igreja incrível. E às vezes eu ouço pessoas dizendo o seguinte: já não se fazem mais igrejas como antigamente. Igreja de verdade, a igreja que eu acredito é a igreja primitiva. Isso sim é igreja. Mas sabe, pessoas que falam assim são pessoas que vivem no rasinho. Pessoas que não compreenderam a história a respeito da primeira igreja do Novo Testamento, não conhecem a própria palavra de Deus, porque se você continuar a história da igreja de Jerusalém, você vai descobrir em Atos capítulo 6, versículo 1, conforme essa igreja foi crescendo, conforme o tempo foi passando, o texto bíblico diz: à medida que o número de discípulos crescia, ou seja, à medida que essa igreja crescia, os problemas também cresciam. O texto diz: surgiam murmúrios de descontentamento. Ou seja, problema dentro de igreja não é uma novidade dos nossos tempos. Sempre existiram problemas dentro da igreja. Inclusive, sempre houve descontentamento dentro da igreja. E sempre houve, desde a primeira igreja do Novo Testamento, murmúrios de descontentamento. Você já ouviu nessa igreja murmúrios de descontentamento? Pois é, nós somos muito parecidos com a igreja primitiva, né? Murmúrios de descontentamento, pessoas que comentam, pessoas que não estão felizes com algo que está acontecendo, pessoas que não concordam, pessoas que gostariam que as coisas pudessem ser diferentes. Ou seja, nem mesmo a igreja, a primeira igreja da história, a igreja dos sonhos, uma igreja irresistível, nem mesmo essa igreja era perfeita. O que isso significa? Que não existem igrejas perfeitas. Mas existem igrejas saudáveis. E sabe por que a igreja de Jesus não é perfeita? Por um problema interno dela. Porque ela é feita de pecadores.
Esse é o DNA da igreja. A igreja de Jesus é feita de pecadores regenerados que confessaram que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas. Então Jesus começa esse processo, mas como diz Filipenses 1,6, esse processo pode demorar a vida inteira. Aquele que começou a obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, nós estamos vivendo em processo de transformação e somos pessoas imperfeitas, somos perigosos porcos e espinhos e nós acabamos nos ferindo, nós acabamos nos machucando e Deus usa essa dinâmica dos nossos atritos, santos atritos, para forjar o caráter de Cristo em nós. Portanto, deixa eu alinhar as tuas expectativas com relação à nossa igreja. Talvez alguém disse para você que essa era uma igreja perfeita. Pois é, enganaram você. Essa igreja é uma igreja feita de pessoas imperfeitas, a começar pelo pastor. E muitas das críticas dirigidas a mim são verdadeiras. Essa igreja é uma igreja de pessoas imperfeitas, porque nós somos pecadores. Mas nós somos alvo desse amor maravilhoso de Jesus que tem transformado as nossas vidas diariamente. O que nos une aqui não é a perfeição, muito menos a nossa performance. O que nos une aqui é a graça de Jesus. O amor de Cristo foi derramado sobre nossas vidas e cobriu multidão de pecados. A superabundante graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre igreja é que não existem igrejas perfeitas. Se você quer encontrar uma igreja para frequentar, para viver, para contribuir, para investir, para ser igreja, não procure uma igreja perfeita, procure uma igreja saudável. Nós vemos nessa igreja de Jerusalém marcas de uma igreja saudável, apesar das suas imperfeições. E se você quiser saber mais sobre essa igreja, você pode ir lá no YouTube da Red, nós temos lá uma igreja irresistível e você vai poder conhecer mais sobre a igreja de Jerusalém. Mas hoje eu gostaria de conversar com você sobre uma outra igreja, que serve de referência para nós. É a segunda igreja da história. Sabe qual é a segunda igreja da história? A segunda igreja da história é a igreja de Antioquia. É a segunda igreja. E é uma grande igreja. Uma igreja muito especial. E eu gostaria de compartilhar essa história para você hoje a respeito dessa igreja de Antioquia. E olhando para a palavra, para essa igreja, eu gostaria de extrair algumas marcas que devem ser marcas daquilo que nós buscamos ser como igreja. Então vamos direto ao ponto, vamos direto ao nosso texto bíblico, Atos capítulo 11, versículos 19 a 25. Atos 11, 19 a 25. Você pode acompanhar, na verdade 19 a 26, você pode acompanhar na sua Bíblia. O texto diz o seguinte: enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Versículo 22, quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, Barnabé alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. E foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Olhando para essa igreja, para o livro de Atos, eu gostaria de definir o que é a igreja. Definindo como Christopher Wright disse que a igreja é um povo em missão. O que é a igreja? Igreja não é um lugar,
Igreja não é um prédio, igreja não é um evento, igreja não é um serviço religioso. O que a igreja é? A igreja é um povo em missão. Como assim? Deixa eu desenhar isso para você. Logo depois da ressurreição de Jesus, Jesus Cristo trouxe esse chamado, essa missão que nós chamamos de grande comissão. Em Mateus 28, versículos 19 a 21, Jesus Cristo disse o seguinte: agora vão e compartilhem com todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu lhes ensinei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus deu uma missão àqueles discípulos. Jesus colocou aqueles discípulos em movimento. Ele disse: agora vão. Aqueles discípulos tinham acabado de ser testemunhas oculares da obra de Jesus, da sua morte e sua ressurreição. E agora então eles são enviados ao mundo para compartilhar essa boa notícia, que é a melhor notícia. Qual é a notícia? Jesus Cristo é de fato quem ele dizia ser. Ele é o próprio Deus que se revelou na história. Ele deu a vida por nós naquela cruz. Ele levou sobre si a dívida pelos nossos pecados, e pelas suas feridas nós somos sarados, e o seu sangue nos salva, nos purifica de todo pecado. E agora somos justificados, somos declarados justos diante de Deus. Essa é a melhor notícia. Nós em Cristo recebemos a vida eterna. A morte não é mais a última palavra. Cristo venceu a morte e nós vencemos a morte com Ele, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Essa é a maior notícia. Então esses discípulos, agora eles têm uma missão. Eles devem compartilhar com o mundo inteiro. Eles precisam ir. Jesus coloca esse povo, a igreja, em movimento. Vão e compartilhem com o mundo inteiro. É então que em Atos capítulo 1, Jesus diz a eles o seguinte. Jesus diz: vocês vão receber, Atos 1:8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas por toda a terra, a partir de Jerusalém, passando pela Judeia, por Samaria e até os confins da terra. Esse movimento é imparável, e vocês vão alcançar os pontos mais distantes do planeta Terra. Vão. Foi assim que a missão da igreja começou. E sabe, o livro de Atos é o que é chamado de Atos dos Apóstolos. Alguns dizem que são os Atos da igreja, ou que são os Atos do Espírito Santo, porque é por meio dessa capacitação, pelo poder do Espírito, que os apóstolos e a igreja vai pregar agora o Evangelho em lugares distantes. Então em Atos capítulo 2 nós temos a pregação do apóstolo Pedro, quando ele prega em Jerusalém e milhares de pessoas se convertem, e ali começa a igreja de Jerusalém, que nós conhecemos em Atos 2:42. Mas em Atos capítulo 8 acontece a morte do primeiro mártir da igreja, o primeiro cristão que é morto por declarar a sua fé em Jesus, Estevão. E sabe quem estava participando daquele momento da morte de Estevão? Saulo. E se você for ver o texto de Atos capítulo 8, eu não me engano, talvez é o versículo 1, diz que Saulo tinha uma ânsia. Sabe qual era a ânsia de Paulo? Matar cristãos. Paulo amava, ele desejava, ele ansiava matar os cristãos. Ele era o maior inimigo da igreja. Então começou uma grande perseguição. Os judeus, inclusive o Império Romano, queria matar os cristãos. E diz que Saulo saiu andando pelas cidades procurando os cristãos, e certa vez Saulo, em Atos capítulo 9, estava a caminho de Damasco para prender e matar cristãos, quando de repente ele teve um encontro com Jesus, e a vida dele foi completamente transformada.
de maior assassino do cristianismo. Ele se tornou o maior missionário da história do cristianismo, de um dos piores inimigos da fé cristã. Ele se torna agora um dos maiores plantadores de igreja. Sabe o que isso significa? Que Jesus Cristo tem poder para transformar vidas. O evangelho é o poder de Deus. E se Jesus Cristo transformou a vida de Saulo, ele pode transformar a vida de qualquer outro homem ou mulher na história. Ele pode, creia. O evangelho é o poder de Deus. E é então que a partir da perseguição que se dá em Jerusalém, os cristãos precisam fugir de Jerusalém. E então eles fogem para onde? Eles fogem para Cirene, para Chipre, e eles fogem para a cidade de Antioquia. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano, cerca de 500 mil habitantes. Era uma espécie de metrópole, um grande centro cultural, uma cidade muito importante, muito poderosa e muito influente daquela época. Então os cristãos, os judeus, fogem para a cidade de Antioquia. E é aí que começa a nossa história. Eu gostaria de te mostrar na igreja de Antioquia, que começa a nossa cidade, 10 marcas de uma igreja saudável. 10 marcas de uma igreja não perfeita, mas saudável. A primeira marca, um estilo de vida moldado pelo evangelho. Primeira marca de uma igreja saudável são discípulos e cristãos que têm um estilo de vida moldado pelo evangelho. O texto diz, versículo 19: enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, pessoas que estavam fugindo, pessoas que deixaram seus bens materiais para trás, suas casas, suas famílias, pessoas que deixaram seu emprego, pessoas que estão passando por todo tipo de provação, duras provações. Essas pessoas estão sofrendo inúmeros tipos de problemas na sua vida e elas fogem para uma nova cidade. Elas chegam então, diz o texto bíblico, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. E no meio de duras provações, o que eles fazem quando eles chegam em Antioquia? Eles pregaram a palavra de Deus. Eles falaram do evangelho. Sabe o que isso significa? Que a primeira marca de um cristão, uma igreja saudável, é essa ânsia por compartilhar a respeito da esperança que há em nós por meio da obra de Cristo Jesus. Já viu isso? Gente que é assim, que não importa onde está, quer pregar para todo mundo. Gente que não para de falar de Jesus, gente que não para de falar do evangelho. Cada oportunidade que surge diante dela, ela vai lá e ela prega. Essa era a marca dessa gente. Eles não conseguiam parar de falar. Atos 4:20 é uma história muito interessante quando Pedro e João estão diante do Sinédrio. E o Sinédrio, os judeus, líderes religiosos judeus, eles querem calar Pedro, eles querem abafar esse movimento, porque para o Sinédrio, para os judeus, a igreja cristã era um movimento de heresia, era uma seita. A igreja cristã era uma seita. Então eles mandam chamar Pedro, mandam chamar João e diz: que história é essa? Vocês parem de blasfemar, vocês parem de falar o que vocês estão falando. E então o que Pedro e João disseram para eles: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Tentaram calar Pedro e João, mas eles disseram: vocês não podem nos calar, nós não vamos parar de pregar. Como nós podemos, nós jamais poderemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa é uma das primeiras marcas, essa é uma das primeiras evidências de uma genuína conversão. Alguém que foi genuinamente convertido, ele não dá conta. Transborda dele a vontade incontrolável de falar sobre Jesus para todas as pessoas. Afinal de contas, é a melhor notícia que já se ouviu. Certa vez eu conheci um pastor Ari Veloso. Pastor Ari era pastor da Igreja Batista do Morumbi. E no ano de 2001, quando eu vim para São Paulo, eu fui trabalhar numa igreja em Vinhedo.
onde eu trabalhei 11 anos, e essa igreja era conhecida como cemitério de pastores. Todos os pastores que ali chegavam, ali terminava o ministério deles. A igreja era muito difícil. E eu cheguei como um pobre seminarista naquela igreja. Mas pela graça de Deus, no meio daquele ano, surgiu o pastor Ari Veloso, que disse o seguinte: Tiago, agora nós viemos assumir essa igreja, nós vamos revitalizar essa igreja e nós contamos com você. E eu tive o privilégio de conviver com o Ari durante 6 meses na cidade de Vinhedo, e todos os domingos à noite eu pegava uma carona com o pastor Ari para voltar para São Paulo, e ele ia compartilhando as histórias da vida dele. Afinal de contas, eu admirava demais o pastor Ari Veloso, um dos maiores pastores da história do Brasil. Minha mãe, Dona Margarete, se converteu com o pastor Ari Veloso. E sabe qual era a característica do Ari? O Ari era um evangelista. Onde ele estava, ele pregava o evangelho. O pastor Josué Campanhã, que é membro da nossa igreja, ele compilou esse livro com histórias e testemunhos a respeito do Ari. O livro se chama Fala Batuta, porque a igreja do pastor Ari Veloso era uma igreja gigante, Igreja Batista do Morumbi, e ele não lembrava o nome das pessoas, então ele chamava todo mundo de Batuta. Ô Batuta! Acho que eu vou usar essa ideia aí e começar a chamar o pessoal de Batuta. E ele disse o seguinte: a Carolina Veloso escreveu um testemunho, a esposa do Ari escreveu um testemunho dizendo o seguinte sobre seu marido, sobre ele: o Ari vivia para contar aos outros sobre o amor de Deus em Jesus Cristo. Tudo mais era secundário. Não importava se ele estava no púlpito de uma igreja, num táxi compartilhando Cristo com o motorista, ou num avião sentado ao lado de um famoso jornalista ou político, ou mesmo no leito de um hospital conversando com médicos ou com doentes. Sua pergunta era sempre a mesma: e você? Como você está na sua jornada espiritual? Era a pergunta dele. Em segundos, ele e a outra pessoa estavam engajados em uma conversa crucial acerca da eternidade de Deus. Eu lembro que numa dessas viagens, o Ari me contou que ele tinha evangelizado todos os taxistas da região do Morumbi. Porque o coração dele tinha sido transplantado, ele tinha recomendações médicas para não dirigir, e ele achou que essa era uma grande oportunidade de Deus para falar de Jesus para todos os taxistas da região dele. Todos eles se converteram. O Ari, ele tinha um costume que ele lia o jornal todas as manhãs, e ele ia para a coluna de mortes e sepultamentos. Então ele via lá nomes de pessoas que ele não conhecia, e ele ia até o cemitério. E ele chegava nas famílias e ele dizia o seguinte: olha, eu sou pastor Ari Veloso da Igreja Batista do Morumbi, e eu quero apoiá-los nesse momento, e se vocês quiserem eu posso fazer uma oração por vocês, eu posso dirigir um culto agora nesse momento. E o Ari então pregava a família e pregava aos familiares de toda a família, sem a família conhecer quem ele era. E assim a Igreja Batista do Morumbi foi crescendo, e milhares de pessoas se converteram com o Ari. Eu lembro de uma vez que eu estava em Vinhedo, no escritório, e de repente chegou um piloto. E esse piloto falou o seguinte: olha, eu vim até aqui porque eu quero ser batizado. Mas conta para nós a tua história, como você se converteu? Ele disse: olha, eu estava pilotando meu avião, quando de repente a aeromoça chegou e disse o seguinte: olha, tem um homem aqui no avião que está dizendo que tem uma mensagem de Deus para você. O piloto ficou apavorado e disse: manda esse homem vir aqui. E diz que enquanto ele pilotava o avião, o Ari pregava o evangelho para ele. Ele se converteu e foi até a nossa igreja em Vinhedo para ser batizado. Não é incrível isso? Você já viu gente assim que prega o evangelho? É isso, nós estamos sendo chamados como cristãos a ter um estilo de vida moldado pelo evangelho, anunciando a mensagem do evangelho, não somente por meio de palavras, mas demonstrando a Cristo por meio da nossa vida. Ou seja, o evangelho então ele toma conta de quem nós somos, e nós passamos então a refletir a Cristo. Você tem pregado o evangelho? Você tem compartilhado da tua fé? Muitas pessoas dizem: Tiago, mas eu não faço a menor ideia de como compartilhar a minha fé. 5 passos para você compartilhar a sua fé. Primeiro passo: converse com Deus. Ore a respeito das pessoas com quem você quer compartilhar a sua fé. Dê nomes, coloque na listinha e ore por elas diariamente. Depois disso, cultive um relacionamento. Eu não gosto muito desse negócio de evangelismo explosivo. Não acredito muito nesse negócio de você chegar lá na praça, no parque ecológico, levantar a Bíblia e começar a falar assim: porque todo mundo aqui vai para o inferno, seu bando de pecadores, vocês precisam... Já viu isso lá na Praça da Sé, em São Paulo?
Não é nesse tipo de evangelismo que a gente acredita. Nós acreditamos que é importante você se conectar, criar conexões genuínas, criar relacionamentos verdadeiros, servindo as pessoas. Você pode convidar teus vizinhos para jantar na tua casa, ou ir jantar na casa deles, ou teus colegas de trabalho, ou teus companheiros de academia. Você pode começar a cultivar um relacionamento. Você pode também convidar para os nossos encontros. Olha, eu quero te apresentar a minha igreja, mas mais do que levá-lo à igreja, você pode compartilhar a tua própria história. Não existe nada mais impactante do que compartilhar a sua história de vida, como Jesus transformou a sua vida. Compartilhe a sua história. E por último, confie. Confie. Deixe Deus agir. Continue orando. Porque lembre-se de Saulo. Deus pode. Do maior assassino do cristianismo, um dos maiores missionários da igreja cristã. Deus pode. Eu conheço mulheres aqui que oraram 25 anos por seus maridos. Não pare de orar. Não desista. Creia e ore e confie. Então, eles pregaram o evangelho, mas olha que interessante, eles pregaram a palavra somente aos judeus. Por que somente aos judeus? Porque a história do cristianismo começou entre o povo judeu. Mas a grande ideia de Deus é que não pararia no povo judeu, mas que o evangelho, essa missão, era para alcançar todos os povos da terra, pregar a todas as nações. E olha que interessante o que aconteceu então na igreja de Antioquia. Uma igreja que removeu obstáculos para alcançar os perdidos, diz: contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. É algo inédito, é uma novidade. Agora é na cidade de Antioquia que essa igreja vai romper as barreiras, essa igreja vai ter uma atitude disruptiva em relação à tradição excludente dos judeus, que pregava o evangelho somente aos judeus. Essa igreja toma a decisão: nós não vamos pregar somente aos judeus, nós vamos pregar aos gentios, nós vamos alcançar os perdidos, aqueles que nunca ouviram falar a respeito de Jesus Cristo. E então eles começaram a anunciar aos gentios. Eles romperam barreiras. Eles tiveram essa atitude disruptiva em relação a uma tradição excludente. Agora, toda mudança gera conflito. E não pense que essa mudança foi algo assim que a igreja levou numa boa. Porque a igreja de Jerusalém começou a se incomodar com essa nova forma de pregar o evangelho. Então diz o texto que lá em Atos capítulo 15, versículo 2, houve o primeiro concílio da história da igreja, o concílio de Jerusalém. Eles reuniram os maiores cabeções da história do cristianismo. Lá estava Barnabé, lá estava Paulo, e eles começaram a discutir. Veja o que o texto diz: Paulo e Barnabé discordaram e discutiram. Como? Energicamente. Sabe aquelas reuniões onde a coisa esquenta? Sabe aquelas reuniões onde há discussões fortes? Foi uma discussão enérgica. Paulo e Barnabé discordaram dos líderes da igreja de Jerusalém e de outros judeus que eram líderes ali. Discordaram. E olha que interessante, eles começaram então a discutir esse assunto. Isso mostra para nós que a igreja primitiva era como a nossa igreja. Não era diferente. Haviam opiniões diferentes. E aqui em Atos 15 nós aprendemos o preço e o processo para fazer mudanças na igreja. Nós precisamos sentar, nós precisamos ouvir a opinião de cada um, nós precisamos refletir e buscar a direção de Deus para tomar uma decisão a respeito daquilo que nós estamos fazendo como igreja.
E então, depois de ouvir a todos, diz o texto no versículo 19, portanto, Tiago, agora o pastor de Jerusalém, depois de ouvir, diz o texto que ele ouviu a opinião de cada um. E ele disse, bom, agora que eu ouvi de cada um a sua opinião, eu vou fazer a minha consideração. E a minha consideração é a seguinte: não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Porque os judeus queriam obrigar os gentios a serem circuncidados de acordo com a tradição judaica. Mas a tradição judaica não era um dos princípios da igreja cristã. E foi necessário uma grande discussão para eles chegarem a essa conclusão. Nós precisamos resgatar a arte perdida de discutir temas difíceis e tomar decisões difíceis e fazer mudanças e romper com obstáculos para alcançar os perdidos. Não devemos pôr obstáculos. Então a pergunta que eu quero fazer a você: as tradições da sua igreja criam ou estão criando barreiras para que os não cristãos conheçam o evangelho? Existe na sua igreja alguma barreira, um obstáculo que não tem a ver com a fé cristã na sua essência, mas com algum tipo de preferência da sua igreja? Porque muitos resistem às mudanças na igreja. Já percebeu como é difícil na igreja mudar qualquer coisa? Existe um livro do Tom Rainer chamado Quem Mexeu no Meu Púlpito? E ele vai falar sobre mudanças na igreja. E por que as pessoas resistem às mudanças? Primeira, porque elas acreditam que fidelidade a Deus significa preservar as coisas como sempre foram. Na mente dessas pessoas, no passado, Deus levantou homens e mulheres para pensarem, para criarem novas coisas, novas possibilidades. Mas tudo isso foi no passado. Agora Deus só precisa de zeladores que mantenham as coisas do jeito que eram no passado. O grande problema desses cristãos é que eles estão altamente comprometidos com o formato e a estrutura e se esqueceram da missão da igreja. Eles não ligam se as pessoas estão vindo, estão se convertendo e sendo salvos. Eles estão mais preocupados com o estilo da música, com a roupa que o pastor usa ou com a cor da parede da igreja. Agora, muitas pessoas também resistem às mudanças porque confundem forma e essência. E nós sempre dizemos que na essência, a essência da nossa fé, a palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável. Nós não podemos relativizar, nós não podemos negociar a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Mas existe a essência, que é uma mão fechada, e existe a forma, que é uma bandeja, é uma mão aberta, porque a forma pode mudar, a forma é a estrutura da igreja muda ao longo do tempo. Por exemplo, a mensagem do evangelho não é negociável, mas João Batista pregava o evangelho vestido com uma túnica, um cinto de couro de carneiro e sandália no pé. Mais tarde, os reformadores pregaram com uma toga em cima de uma cátedra em uma catedral. Então depois vieram os missionários americanos de terno e gravata atrás de um púlpito de madeira. Agora existem pregadores por aí pregando o evangelho com camisa de fora, iPad e telão de LED. Isso é forma. Mas terceiro lugar. Aliás, eu tenho um amigo que foi pregar na minha igreja. E a igreja não queria ouvir ele porque os membros começaram a reclamar: você está sem gravata. Então meu amigo disse: olha, eu estou sem gravata. Eu não trouxe a gravata, mas eu trouxe a palavra de Deus. Posso pregar? Quando a gravata, quando o banco da igreja, quando o formato e a estrutura da igreja se torna mais importante que a essência, a igreja se perdeu. Terceiro e último, muitas pessoas resistem às mudanças porque têm uma visão limitada de Deus. Na cabeça de muita gente, Deus é um Deus rabugento. Deus é um Deus inflexível, um Deus rígido. Mas na verdade, o Deus deles é apenas uma projeção deles mesmos. Nós temos esse costume de pensar que Deus pensa como a gente, que Ele defende as coisas que nós defendemos. Graças a Deus que Deus não é assim. Na verdade, o nosso Deus é um Deus tão criativo. Um Deus que desde a criação em Gênesis 1, Ele revela a sua criatividade. Veja, até hoje os cientistas estão tentando catalogar
tudo aquilo que Deus criou, todas as espécies e a beleza do que Deus fez. Olhe para toda a palavra de Deus e você vai ver que o nosso Deus é um Deus extremamente criativo, e porque nós como igreja devemos parar de ser criativos. Segundo lugar, segunda marca da igreja de Antioquia, ela teve uma atitude disruptiva em relação à tradição excludente. Ela removeu obstáculos para alcançar os perdidos. Terceiro lugar, terceira marca da igreja de Antioquia é que a igreja de Antioquia tinha um crescimento impulsionado por Deus. Diz o texto, a mão do Senhor estava com eles. E, diz o texto, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quantos se converteram? Muitos, muitos. A igreja de Antioquia era uma igreja grande. E mais para frente, o versículo 24 vai dizer a nós o seguinte, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Ou seja, as duas primeiras igrejas do Novo Testamento eram igrejas grandes. O problema é que hoje nós temos irmãos que têm preconceito com a igreja grande. Não, se a igreja é grande tem algum problema. Não está pregando o evangelho. Se a igreja é muito grande, não está pregando o evangelho. Pois bem, a sua posição não é bíblica, porque biblicamente falando, nós vemos uma igreja em Antioquia que pregou o evangelho e uma grande multidão se converteu. Posso te falar uma coisa? Se você não gosta de igreja grande, você não vai gostar quando chegar no céu. Você não vai gostar, porque lá vai ser uma multidão de crentes louvando ao Senhor. Mas sabe o que eu acho interessante do crescimento dessa igreja? Não era um crescimento produzido pelos seus próprios esforços e estratégias de crescimento. Não, esse crescimento era impulsionado pela mão do Senhor, pelo poder de Deus. Diz o texto, a mão do Senhor estava com eles. E quando Deus coloca a sua mão sobre uma igreja, uma comunidade, Ele realiza milagres, Ele opera maravilhas, Ele faz grandes coisas. A mão de Deus. Sabe, muitas vezes as pessoas perguntam, e recentemente perguntaram isso, Tiago, qual é o grande segredo da rede? E a minha resposta simples foi, a mão do Senhor está sobre nós. É o poder de Deus. O que nós podemos fazer se nós temos pregado o evangelho e Deus tem acrescentado diariamente? A mão do Senhor está sobre nós, é pura graça, porque não temos negociado o evangelho, não temos negociado a verdade, temos pregado que pecado é pecado, temos desafiado as pessoas a não apenas virem como estão, mas não permanecerem como estão, permitirem que Cristo transforme as suas vidas em todas as áreas da sua vida, mas ainda assim as pessoas estão se aproximando e se rendendo. Por quê? Porque a mão do Senhor está conosco. E veja o que o texto diz. E se converteram ao Senhor. Não se converteram a uma igreja, não se converteram a uma marca rede. Se converteram ao Senhor. Eu vou confessar para vocês. Eu fico incomodado quando eu ouço testemunhos em que as pessoas só falam assim, porque eu sempre tive problema, aí eu fui na rede, aí a rede mudou minha vida, aí a rede foi isso, que a rede me abraçou, porque a rede, os meus filhos, a rede não pode virar um ídolo na tua vida, tá? A rede existe para refletir Jesus, então não foi a rede, foi Jesus. Nós somos o corpo vivo de Jesus. Sabe, nós precisamos corrigir isso. Não é a rede. É tudo sobre Jesus. Nós cantamos isso hoje aqui, não é? Quando alguém se converte, não é sobre a rede, é sobre Jesus. Quando Ele transforma a vida de alguém, quando Ele realiza um milagre, quando Ele constrói um prédio grande, não é sobre a rede, é sobre Jesus. E que nós possamos aqui ter pessoas realmente convertidas a Jesus, convertidas ao nosso Senhor e Salvador, um crescimento impulsionado por Deus.
Quarto lugar, uma igreja que atua em parceria pela missão. O texto diz, no versículo 22, quando a igreja de Jerusalém soube o que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Olha que interessante, quando a igreja de Jerusalém ouviu que a igreja de Antioquia estava crescendo e muita gente estava se convertendo, o que eles fizeram? Enviaram Barnabé até Antioquia. E veja, Barnabé era um dos líderes mais importantes dessa igreja. Diz o texto bíblico o seguinte, versículo 24, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Gente, bons líderes na igreja estão em extinção. Cristãos maduros, dedicados na obra, dispostos, estão em extinção. E Barnabé, talvez, eu não sei, era um homem aposentado, talvez ele já estava muito bem numa fase de vida em que ele não precisava se envolver, agora ele podia descansar, mas não, Barnabé ele não quer parar, ele quer fazer parte disso, ele se coloca à disposição. Então a igreja envia Barnabé para investir nos irmãos da igreja de Antioquia. E sabe, nós precisamos aprender que o reino de Deus é muito maior do que uma igreja. Nós não estamos fazendo o que nós fazemos por nós mesmos, nós estamos fazendo tudo o que fazemos pelo reino de Deus. A missão de Deus, a história de Deus é muito maior do que a história da nossa igreja. Nós somos apenas coadjuvantes, nós somos apenas um capítulo na grande história de Deus, uma das igrejas nessa grande linha do tempo, do movimento da missão de Deus. Nós somos a continuidade da missão, mas essa missão não termina em nós, não cessa em nós, ela deve continuar e nós precisamos aprender a viver e atuar em parceria por essa missão. Porque sabe, a nossa igreja, eu não sei se você sabia disso, ela tem uma história muito parecida com a de Antioquia. Porque um dia um grupo de pessoas decidiu que queria viver algo novo como igreja. E então, quando a igreja de Vinhedo, vamos parafrasear agora Atos 11, 22, quando a igreja de Vinhedo soube do que havia acontecido, enviou Tiago a Indaiatuba. Sabe, o Tiago não era nenhum Barnabé, mas olha que interessante. A igreja de Vinhedo gastou 11 anos investindo na minha vida. Eu era pastor lá. E quando eu estava chegando no auge do ministério, a igreja estava indo muito bem. A igreja decidiu, Tiago, pode ir para Indaiatuba, abençoar essas pessoas. Eles atuaram em parceria. Eles abriram mão pela missão. Será que nós estamos dispostos a fazer o mesmo? Pela missão? Agora, mais do que investir em outras igrejas, nós precisamos aprender e atuar em parceria com igrejas que são diferentes de nós. Porque existem igrejas diferentes. E nós precisamos aprender a trabalhar em parceria com essas igrejas, porque a missão de Deus é muito maior do que a placa da igreja. A missão de Deus é muito maior do que denominação batista, presbiteriana, ou seja lá o que for. Então eu aprendi com o Tim Keller um gráfico que eu gostaria de te ajudar a entender quais são as diferenças entre as igrejas e perceber a beleza, a riqueza de como a igreja e essa multiforme graça de Deus revela esse caráter infinito de Deus e maravilhoso de Deus e suas nuances. Veja, nós temos na pessoa de Deus que se expressa na Trindade, que subsiste em três pessoas da Trindade, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E muitas igrejas, as igrejas elas nunca vão ser perfeitas e completas, nós devemos buscar o equilíbrio, mas muitas igrejas elas refletem muitas vezes uma pessoa da Trindade, ou elas têm uma nuance, elas têm uma ênfase que aponta para uma pessoa da Trindade. Por exemplo, as igrejas Pai, elas têm um perfil mais tradicional, um perfil mais rígido, um perfil hierárquico, a forma é mais rígida, há uma liturgia, há uma estrutura muito rígida. Por outro lado, as igrejas orientadas pelo Filho, elas têm uma visão da missão mais missional, é mais encarnacional, como Cristo que deixou a sua glória e veio viver entre nós e esvaziou-se. Agora, igrejas que têm a ênfase no Espírito Santo, nós chamamos de igrejas que são pentecostais. Na igreja Pai, por exemplo, a ênfase, o foco é doutrina. O que é importante é doutrina. A gente tem que pregar doutrina. Na igreja Filho, o importante é relacionamento com Jesus. Não é doutrina só e conhecimento. Você precisa ter um relacionamento crescente com Jesus.
né? Nas igrejas, Espírito Santo, o importante não é doutrina, muitas vezes nem a ênfase em conhecer a palavra, o importante é experiência. Tem que ter experiências sobrenaturais e manifestações do Espírito. Nas igrejas orientadas com ênfase no Pai, então o importante é ensino. Se o mais importante é doutrina, vamos ensinar as pessoas. Nas igrejas onde a experiência é mais importante, então vamos orar. A gente tem que orar, 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 orar. Nas igrejas orientadas pelo Filho, se o mais importante é um relacionamento com Jesus, então o mais importante é ganhar vidas para Jesus. Vamos pregar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Se nas igrejas orientadas pelo Pai, o mais importante é saber, nas igrejas orientadas pelo Espírito Santo, o mais importante é poder. E nas igrejas com mais ênfase no Filho, o mais importante é servir, amar. Mas você está entendendo que essas diferenças e nuances, na verdade, refletem apenas um único Deus? E nós devemos, como igreja, buscar esse equilíbrio e respeitar essas diferenças que existem. Como igreja, nós somos chamados, na verdade, cada igreja reflete, carrega um reflexo único do caráter de Deus. Algumas enfatizam o ensino sólido e a doutrina, outras mergulham na experiência e no poder do Espírito, enquanto outras vivem a missão com paixão e serviço. Se isoladas, essas igrejas podem parecer incompletas. Mas quando vistas juntas, elas revelam a plenitude do corpo de Cristo, a multiforme graça de Deus. Não fomos chamados para desprezar aquilo que falta em nós, mas para admirar e aprender com a riqueza que Deus derrama em diferentes expressões da sua igreja. E o nosso desafio é buscar equilíbrio. Somos chamados a ser uma igreja que ensina a palavra, uma igreja que vive no poder do Espírito e que serve a missão de Cristo. Que por meio disso nós possamos aprender a contemplar e admirar essa beleza e essas diferenças que existem no corpo de Cristo e que refletem um único e maravilhoso Deus. Quinto lugar, igrejas saudáveis, nós vamos correr agora, são um ambiente de encorajamento e crescimento. O texto bíblico diz, Atos 11, 23, ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Quando Barnabé chegou na igreja de Antioquia, sabe o que aconteceu? Barnabé se alegrou com aquilo que estava acontecendo ali. Era algo novo, algo diferente. E ao invés de Barnabé chegar ali e tentar conter o que estava acontecendo, abafar o que estava acontecendo, ele incentiva, ele coloca lenha naquilo, dizendo o seguinte, olha, que vocês possam continuar crescendo. E a palavra incentivou, uma palavra importante para nós do grego, é a palavra parakaleo. A palavra parakaleo significa consolar, encorajar, fortalecer. É a mesma palavra que é usada ao Espírito Santo na igreja cristã. O parakaleo, que consola, que encoraja, que corrige, que fortalece. E sabe, essa palavra significa literalmente chamar para o meu lado. Barnabé era alguém que chamava as pessoas para o seu lado. Vem andar comigo. Vamos caminhar junto. E Barnabé era um encorajador. E sabe, a igreja de Antioquia é a cara de Barnabé. E Barnabé é a cara de Jesus. Então essa igreja é uma igreja de encorajamento. Essa igreja é uma igreja de amadurecimento. Essa igreja é uma igreja que promove crescimento espiritual, desafiando as pessoas e encorajando as pessoas a manterem-se firmes e a conhecerem cada dia mais a Jesus. É isso que nós queremos ser como igreja. Esse ambiente onde gente cresce, amadurece e permanece fiel ao Senhor. Eu quero que você ouça agora o testemunho do Flávio, que é uma dessas pessoas que nesse ambiente de encorajamento tem sido transformado e amadurecido. Presta atenção. Meu nome é Flávio Angeleu, tenho 40 anos. No primeiro momento onde eu conheci Deus, desde criança, passei 32 anos numa igreja, numa evangélica. Deus era aquele pai maldoso, aquele pai que punia, aquele pai que estava analisando tudo que você fazia. Parece que ele tinha uma lupa em cima de você. E Jesus me encontrou em 2023. Eu tinha acabado de enfrentar uma falência, uma hamburgueria aqui na cidade há 5 anos. Então foi quando eu me vi perdido, entrando em depressão, com muitas dívidas. Me fez, perder realmente tudo a minha identidade, que estava atrelado a algo.
estava atrelado ao meu negócio. Então uma noite eu estava orando, eu já não sabia mais o que pedir, nem como pedir, estava sentado no sofá, simplesmente ajoelhei e já não tinha mais o que falar. Eu não sabia mais pedir, nem falar mais nada. E uma voz me falou, te quero de volta. E ali eu tive a sensação que Deus estava usando aquele processo para me trazer de volta. Era angústia, era dor, mas Ele estava me querendo de volta. Eu falei, meu Deus, eu entrego a Ti, eu quero que esse velho homem fique daqui para trás. Foram 38 anos de autossuficiência, me achando que eu conseguiria, né, resolver as coisas. E dali em diante eu entreguei minha vida a Jesus. Hoje um versículo que me marca muito fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé na graça do Filho que me amou e se entregou por mim. Eu já frequentava a Rede, só que ia só aos domingos e não conhecia nenhum outro programa da igreja, até que eu fui convidado para um culto que teve, onde eu conheci um amigo e comecei a fazer aconselhamento. Um desses aconselhamentos, assim, diante de muita dor, sabe, me abrindo para ele, contando todo o processo, onde eu contei muitas histórias onde eu já tinha passado por alguns momentos de solidão. E aí ele falou uma frase que mudou minha vida. Ele falou, o seu problema agora é nosso. Toda vez que eu penso nisso, eu me emociono, porque essa frase ardeu no meu coração por semanas, sabe? Eu falei, como assim? Até que sim, eu fui fazendo parte, fui adentrando, fui conhecendo pessoas. Existe o Flávio antes da cruz e o Flávio depois da cruz. O Flávio antes da cruz era autossuficiente, ele achava que ia resolver todos os problemas, mas isso eu sabia que era o pecado da autossuficiência, onde Deus é meramente um acessório, um objeto, uma ferramenta que você vai quando você precisa, e no demais eu consigo, né? Então esse Flávio antes da cruz, ele foi confrontado com você não é suficiente, e foi quando confrontado com isso, e ciente de que eu precisava de pessoas, que eu comecei a me abrir, eu comecei a fazer amigos, eu comecei a servir, que para mim foi muito importante poder servir. A trajetória com Jesus tem sido maravilhosa. Nessa caminhada eu ganhei o perdão, eu ganhei um título de filho, hoje eu sei que eu sou amado, hoje eu sei que eu sou cuidado, hoje eu sei que Deus, mais do que nunca, cuida dos detalhes. E para ajudar ainda mais e para deixar ainda melhor, Ele me deu amigos. Pessoas que caminham comigo, pessoas que são sedentas por Jesus, pessoas que me ajudam a crescer no relacionamento com Ele. Jesus me deu a alegria de viver. Hoje, independente da situação, independente do que eu tenho, do que eu não tenho, onde eu estou, onde eu não estou, Jesus é minha vida. Eu sou amado, eu sou filho, eu fui perdoado. Jesus é tudo para mim. E a melhor decisão da minha vida foi ter entregue a minha vida para Ele, para que Ele tomasse a direção, dirigisse a minha vida, e minha vida hoje é Cristo. Minha vida hoje é Cristo. O Flávio disse uma palavra que mexeu muito comigo. Quando alguém disse para ele, o seu problema agora é nosso. Isso é igreja, onde nós somos suporte uns aos outros. Nós aconselhamos uns aos outros. A igreja é um ambiente de amizades que incentivam e não desistem. Se você está aqui e você se sente sozinho, saiba, você não está sozinho. O seu problema não é só seu. O seu problema é nosso. Venha viver em comunidade, venha compartilhar e dividir tuas cargas. Nós queremos te ajudar a carregar essa carga, assim como Cristo carregou a nós. Vem ser igreja com a gente. Mas mais do que isso, sexto lugar, a sexta marca, formação e revitalização de líderes. Aqui eu vou correr agora, vai ser rápido, tá bom? Veja o que o texto diz. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja o ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Se a gente passar aqui rapidamente, a gente vai perder muita história. Sabe por quê? Sabe o que aconteceu com Paulo, com Saulo? Saulo havia se convertido e ele estava empolgado e ansioso para pregar o evangelho. Paulo era assim. Então Paulo, ele queria ir a Jerusalém, e o povo, os líderes disseram, não vá a Jerusalém que eles vão te matar, Saulo. Então Saulo foi, do jeito dele, e quando ele chegou lá, a igreja de Jerusalém precisou tirar Paulo urgentemente de dentro da cidade, e eles enviaram Paulo para a casa dele, para Tarso. Paulo, dá um tempo aí,
fica em Tarso. Sabe quanto tempo Saulo ficou em Tarso? Na Arábia e em Tarso? Cerca de 7 a 10 anos. 7 a 10 anos. Depois desse tempo, o que aconteceu? Barnabé. Barnabé fez uma viagem e foi a Tarso. Chegou na casa do Saulo, bateu na porta. A mãe do Saulo abriu a porta. Olá, eu sou Barnabé. Eu vim aqui porque eu estou procurando seu filho. Essa história não está na Bíblia, tá? É tipo The Chosen, eu estou inventando agora, tá? Mas ele foi a Tarso, tá na Bíblia, tá? E aí o Saulo chegou e falou assim: ô Barnabé. E aí Barnabé disse: Saulo, tá na hora. Tem tanta gente se convertendo em Antioquia. Eu quero que você venha para Antioquia, trabalhar junto comigo, trabalhar ao meu lado. Paracaléu, do meu lado. Saulo chega lá e prega o evangelho durante 1 ano aos gentios. Sabe quem é Paulo? O apóstolo escolhido por Jesus para pregar o evangelho aos gentios. Sabe onde foi a formação de Paulo? Na igreja que sabia pregar aos gentios. Ali Paulo foi formado, ali Paulo foi revitalizado e dali Paulo se tornou o maior pregador contextualizado da história do cristianismo. Em Atenas ele pregava, em diferentes cidades, e ele dizia: para com os fracos fiz-me fraco, para com os fortes fiz-me forte, para com os sem lei eu fiz-me como que sem lei, para com o judeu eu preguei como um judeu. Ele sabia contextualizar o evangelho, ele teve a melhor escola possível. Sabe, como eu desejo que nossa igreja seja Antioquia, um ambiente de formação e revitalização de líderes. Eu nunca vou esquecer quando há cerca de 6 anos atrás, por aí, o Vanderlei chegou aqui na igreja. Ele já tinha cerca de 17 anos de ministério pastoral. Desses 17, cerca de 5 anos de tempo integral. E ele chegou na nossa igreja ferido. Ele deixou o ministério. Estava profundamente machucado, ele e a sua família. Então ele veio ao meu encontro e ele disse: Tiago, eu abandonei o ministério. Vanderlei naquele dia chorou muito. E eu virei para o Vanderlei e disse: Vanderlei, nós queremos ser Antioquia. Seja bem-vindo. Aqui você será acolhido, restaurado, amado, cuidado, revitalizado. Demos uma tarefa para o Vanderlei. Você vai trabalhar no misto quente. Porque todo pastor que chega aqui, a gente dá uma tarefa simples para ele trabalhar, não como teste de capacidade, mas como prova do coração. E o Vanderlei aceitou esse desafio e começou a servir cada misto quente como se fosse Jesus. Era incrível. Quem teve a oportunidade de entrar lá, como um dia eu entrei e eu vi o Vanderlei, chamava as pessoas pelo nome. O Vanderlei enchia o ambiente de alegria, de leveza, e claramente via-se Cristo refletido na vida do Vanderlei. Depois de 3 ou 4 anos servindo misto quente, como se fosse para Jesus, com excelência, o rei do misto quente, nós fomos dando a ele outras tarefas na igreja, no aconselhamento, no Head College, e sempre o Vanderlei serviu com muita humildade, exatamente como Cristo. Então, se tornou impossível ignorar a vocação e o chamado do Vanderlei. E a alegria que nós temos hoje de anunciar é que o Vanderlei é o novo pastor da nossa comunidade. Já são hoje são 14 pastores e o Vanderlei vai continuar cuidando das pessoas como serviu cada misto quente. É uma igreja que revitaliza e forma líderes, é uma igreja que reflete Cristo na cidade. Aqui a gente vai encerrar, foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Ali em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Sabe por quê? Porque o povo da cidade começou a ver a vida deles e deu um apelido para eles. E eu sei, você já deve ter ouvido falar que cristão significa pequenos cristos. E eu vou te frustrar porque não é verdade. E pasme, quem difundiu essa ideia errada foi um dos maiores autores da história do cristianismo que eu amo, C.S. Lewis.
Mas cristão não significa pequenos cristos. Eu adoraria que significasse, porque aí ia dar um sentido maravilhoso. Nós somos pequenos cristos na cidade, mas eu preciso ser fiel ao texto bíblico. E eu procurei teólogo Marcelo Berti, especialista em grego e Novo Testamento, e ele me ajudou a entender que a verdadeira definição de um cristão é alguém que tem a sua vida moldada pela mensagem de Cristo. Significa que aquelas pessoas tinham a vida delas moldada pelos ensinos de Cristo. Então eles refletiam os ensinos de Cristo na cidade. Nós estamos refletindo os ensinos de Cristo na nossa família, no nosso trabalho. 8º lugar, uma igreja sensível e generosa para com a obra de Deus. Então os discípulos de Antioquia decidiram, 8º lugar, eles decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judeia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Eles eram generosos, contribuíam com a obra de Deus. 9º lugar, uma liderança que serve unida. Liderança diversa que serve unida. Presta atenção no texto. O texto diz: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé. Barnabé era um judeu da tribo de Levi. Foi criado na cultura e mentalidade levita. Mas havia um outro líder chamado Simeão. Ele tinha um apelido de negro. Por quê? Porque ele era da região norte da África. Havia um outro homem chamado Lúcio de Cirene. Cirene é uma cidade africana também. Havia um outro homem chamado Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas. Alguém da alta sociedade de Jerusalém, alguém que era da alta, que conhecia os ambientes políticos e do governo, provavelmente tinha contatos lá dentro. Um homem transformado, talvez um homem rico. E havia também lá Saulo. Quem era Saulo? Um fariseu, criado na cultura dos fariseus. Líderes diferentes, com perfis diferentes, com histórias diferentes, com estilos diferentes, mas todos eles trabalhando em torno de um único propósito. Isso é a igreja. A igreja, ela não é liderada por um único homem. Ela é liderada por um colegiado de líderes e pastores. Uma das maiores alegrias que eu tenho hoje como pastor é dizer que nós temos aqui 14 pastores, com estilos diferentes, com conhecimentos diferentes, com dons diferentes, com temperamentos diferentes, pastores diferentes. Uma liderança diversa, mas que serve unida a Jesus. E por último, para encerrar, uma igreja conduzida pelo Senhor. Diz o texto bíblico, enquanto adoravam o Senhor, essa liderança estava junto, orando, jejuando, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejum e oração, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Sabe, eles ouviram o que o Espírito Santo disse. Essa é uma igreja sensível à voz de Deus. Uma igreja rendida à direção de Deus. Uma igreja submetida à vontade de Deus. Deus, o que o Senhor quer de nós? Eles não viviam por si mesmos. Eles viviam pela missão. Porque a igreja é um povo em missão. Então, se o Espírito mandou enviar os 2 melhores líderes que eles tinham, Saulo e Barnabé, o que eles fazem? Eles enviam. Eles estavam dispostos a abrir mão do seu tesouro mais valioso para cumprir a missão de Deus. Será que nós estamos dispostos a abrir mão do que é mais valioso para nós para cumprir a grande missão de Deus? A igreja de Antioquia não era apenas um lugar de crescimento interno, mas um centro de envio para o mundo. Será que nós estamos como igreja sintonizados com o Espírito de Deus? Essas são as marcas de uma igreja saudável. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, engaje-se em uma comunidade que o desafie a ser e fazer discípulos. Essa sempre foi e sempre será a missão da igreja. Essa é a nossa missão.
fazer discípulos, levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Segundo lugar, disponha-se nas mãos de Deus e seja um encorajador em nossa igreja. Escolha ser um encorajador. Escolha ser Barnabé. Nós precisamos de Barnabés. Porque infelizmente existem em nossas igrejas um outro grupo de irmãos. O grupo dos comentaristas. É aquele grupo que gosta de sair do culto e comer pizza e aí comentar o culto como comenta futebol. O que você achou daquele momento lá? Achei que a pregação foi muito comprida. 10 pontos? 10 pontos não dá, né? O que você achou da visão nova? Não sei não. A minha opinião é essa, a minha opinião é aquela. Os comentaristas, sabe? Nós precisamos de encorajadores. Gente que chega junto, que caminha lado a lado, que decide não olhar para si, investir na vida das pessoas, assim como Barnabé. Alguém que existe para servir, amar, encorajar. Terceiro e último lugar. Assim como a Antioquia abraçou a missão, qual é o próximo passo que Deus nos desafia a dar como igreja? Qual será o nosso próximo passo na grande história de Deus nessa missão? Lembre-se, essa história começou lá atrás. Então, ao longo dessa história, Deus veio agindo. Deus, por meio da igreja de Antioquia, enviou Saulo e Barnabé ao mundo e eles plantaram igrejas ao redor do mundo e 2000 anos se passaram e aqui estamos nós. Nós somos um desdobramento do cumprimento da grande comissão. Porque homens e mulheres dedicaram suas vidas à grande missão de Deus. Hoje nós estamos aqui. Mas lembre-se, essa missão não termina aqui. Não é sobre nós. Não é sobre a rede. É sobre o nosso Salvador. É tudo sobre Jesus. Então como nós podemos dar continuidade a essa missão? Além de nós, como nós podemos viver pela missão e investir no reino de Deus? A pergunta que nós, como igreja, fizemos foi: Deus, nós queremos ser sensíveis à Tua voz. Para onde nós devemos ir? Onde nós devemos investir? Então nós começamos a orar. E Deus nos mostrou que nós deveríamos fazer e ser a igreja de Antioquia. Plantando outras igrejas, investindo na missão e no reino. E depois de muita oração, depois de muita reflexão, nós tomamos uma decisão como liderança e como igreja, de que a primeira igreja que nós vamos plantar será em Itu. Eu acho que você não faz ideia do que Deus está fazendo em Itu. Na região de Itu nós já temos cerca de 300 membros e frequentadores que vêm de Itu. Hoje de manhã as pessoas vinham até mim chorando. E elas diziam: Tiago, eu sempre orei a Deus por isso. Eu agora vou poder levar minha mãe à igreja. Eu vou poder levar meus amigos de Sorocaba à igreja. Eu sempre sonhei com isso. E veja, existem outras igrejas lá e não somos melhores que nenhuma igreja. Nós queremos ser muito humildes em relação a isso. Mas nós cremos que Deus nos deu um chamado. E nós temos irmãos que estão lá. E nós queremos incentivar eles na sua fé, permanecerem firmes no Senhor. E queremos incentivá-los a viverem a missão na sua cidade. E Itu será a primeira, se Deus quiser, de muitas igrejas que nós vamos plantar para a honra e glória do nosso Salvador. Amém? Nós somos um povo em missão. Feche teus olhos, vamos orar. Plantação de igrejas começa com oração. Eu quero te convidar a orar para essa igreja que está nascendo em Itu. Mas quero convidá-lo também a ser sensível à voz do Espírito e dedicar a tua vida para fazer parte
da grande missão, desse povo em missão. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse tempo juntos aqui como igreja. Nós queremos celebrar a tua graça, a salvação, o teu amor que foi derramado sobre nossas vidas. Nós somos tão gratos, Deus, por quem tu és e por tudo que fizestes por nós. Nós também queremos, Deus, ser um instrumento agora nas tuas mãos. Assim como fomos alvos do teu amor, agora nós queremos ser usados como um instrumento nas tuas mãos, para anunciar essa mensagem, não somente por meio de palavras, mas demonstrando por meio da nossa vida. Dá-nos sabedoria, dá-nos coragem, dá-nos poder. Nós queremos dedicar as nossas vidas a Ti, pois tudo é sobre Jesus. E como igreja, Deus, nós queremos declarar o Teu nome, nós queremos Te adorar, nós queremos Te coroar como Senhor, o Salvador, o Rei de nossas vidas. Essa igreja é Tua, Senhor, e receba toda a oração por quem Tu és. Amém.